Até que enfim, um assunto que assim, ó, eu sei de cor e salteado, eu tenho propriedade pra falar. E cara, eu tenho a solução dos problemas. Vem comigo. Janaína Pascoal. Sou favorável a rever o início das aulas de crianças e adolescentes. Não tem a menor necessidade de os coitados acordarem no escuro para estar nas aulas às 7 da manhã. O sono é essencial, sobretudo nessa fase especial de desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Pra quem não sabe, ela é deputada estadual de São Paulo, tá? Exatamente o meu estado, beleza? Seguinte, ao meu ver, tá? Eu sempre vi dessa forma. Eu conversei com políticos, já cheguei próximo a políticos, conversei, falei pra tentar fazer essa troca de horários, né? Pra quê? Gente, a escola, ela é a base de todo o país, tá bom? Vamos lá. Se os seus filhos puderem ficar na escola no período em que você entra para trabalhar até o período que você sai, você não precisa gastar com babá, você não precisa deixar com parentes, vizinhos, concordam? E também, lógico, que a gente não vai sobrecarregar os profissionais da educação, né? Vamos fazer 2, 3 turnos. Enfim, qual que é o ponto que eu quero chegar? Tem muitos lugares que o serviço começa às 6 da manhã. Tem lugares que começam às 7, às 8, às 9 e tudo mais. Que eu sempre disse que eu acho que funciona muito, muito mesmo. Os horários das escolas serem mexidos, tá? Não ter mais essa de escola com meio período, tá bom? Ou uma escola só de meio período em cada bairro, que seria para aquelas mães que não ficam, não trabalham, aquelas crianças que não conseguem comer na escola, tá? Mas, em grande massa, as crianças ficarem no período integral, mas o integral de verdade, tá bom? Os meus filhos, 2 deles estudam no período integral, mas até onde eu vejo não é o integral real. Por exemplo, eu não conseguiria trabalhar registrada com o horário de escola dos meus filhos, porque eles entram às 7, mas eles saem às 3:30 da tarde. Já não conseguiria. Então, eu acho interessante que coloque, que a escola abra para que os pais e as mães, principalmente as mães, né, arrimo de família, possam ir trabalhar, abram às 6, né, e dê a oportunidade para a criança chegar até às 8:30, 9 horas. A partir das 9 começa o horário de aula. Até então, café da manhã, ver um filme, ver um desenho, alguma coisa, e a mãe da criança pega a criança lá pelas 6, 6:30 da tarde, que é o horário que sai do trabalho. Tá? Isso vai ajudar tanto a criança quanto a mãe a trabalhar e dar um futuro melhor para essa criança. Eu sei que muita gente vai falar, né? Ah, então, né? Fez filho, cria, cuida, se vira, dá seu jeito, ninguém mandou fazer. Tá? Pra vocês eu falo, ó, quietinho, tá bom? Deixa eu explicar aqui pra vocês o porquê que eu chego nessa conclusão, tá bom? Por exemplo, como eu disse no primeiro vídeo, eu sou um exemplo vivo, tá? Não tenho preguiça de trabalhar, nunca tive. Porém, eu estou me vendo obrigada a viver de ajuda do governo, porque eu não posso trabalhar registrado, porque eu não tenho disponibilidade de horário por causa dos meus filhos, tá bom? Eu não tenho quem fique com eles, são 4, tá? Arrumar babá para 4, vocês concordam que é muito caro? Um salário mínimo de 1.200 para quem parou na 8ª série como eu, né? Eu, com 8ª série, eu não vou ganhar mais do que 1.200 no trabalho registrado, tá? E vocês acham que uma babá para cuidar de 4 crianças vai cobrar quanto? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vai ajudar os pais a trabalharem, tá? Com isso, move a economia do país, correto? Com isso, a gente reduz os casos de contra a criança. Em no mínimo 80%. Tá? Qualquer tipo dela, tá bom? Outra coisa, a escola fornecendo o café da manhã na hora que a criança chega, porque às vezes os pais acordam atrasado, não dá tempo, muito exaustivo. Porque vamos combinar, gente, vida de mãe, vou dizer aqui especificamente de mãe, eu sei que tem muito pai que faz papel de mãe, mas vamos dizer aqui a vida de mãe, tá? Vida de mãe. Vai trabalhar, pega a criança da escola, chega em casa, faz janta, limpa a casa, lava a roupa da criança, vai escovar o dente da criança, vai dar janta pra criança, vai ajudar a criança a fazer uma lição, ela dorme exausta. Então nem sempre ela acorda com tempo
para fazer o café da manhã e tudo mais. Muitas vezes essa mãe sai com fome, né? Então, a escola disponibilizando o café da manhã, assim que as crianças chegam, como eu disse, né? A criança chegou, vai lá, toma um café da manhã, e em seguida a criança pode fazer uma recreação, sabe? Um esporte. Por quê? Sempre vimos falando que quem levanta cedo para ir malhar, por exemplo, para correr e tal, oxigena melhor o cérebro, né? Consegue aprender mais, consegue, sabe, fazer tudo melhor no seu dia. Então, por que não dar isso para as nossas crianças, dar esse hábito para as nossas crianças, certo? E das 9, por exemplo, das 9 horas em diante, aí é o horário de aula até umas 3h30, 4 horas da tarde. Dali em diante, um esporte, sabe, algum joguinho de tabuleiro, alguma coisa assim, para estimular o cérebro dessa criança. E assim, gente, sem contar que a criança ficando o dia inteiro na escola, vamos combinar que ela vai ter muito menos chance de se encontrar com coisas erradas. Eu sei que todos nós na nossa vida, em algum momento dela, a gente tem a oportunidade de se encontrar com coisa errada, tá? Mas a criança que tá na escola mais tempo, estudando e tudo mais, fazendo esporte, fazendo uma atividade que gosta, ela vai ter menos interesse, tá? Seria ideal também ter uma aula específica para explicar o que acontece com o nosso organismo, com o nosso psicológico e tudo mais, quando a gente vai pro caminho errado, tá? E outra coisa também, gente, como eu disse, né, pelo fato das crianças não terem uma escola integral de verdade, e muitas mães precisarem trabalhar porque os pais ou não ajudam, ou ajudam com pouco, porque só tem pouco, ou ajudam com pouco porque é folgado mesmo, enfim. Essas mães se veem obrigadas a trabalhar. E muitas delas, com a criança tendo 5, 6 anos de idade, a criança chega da escola com a van, se enfia pra dentro de casa sozinha e espera até a mãe chegar. Então, olha o tanto de risco com as nossas crianças que a gente vai diminuir se a gente conseguir colocar um período integral de fato, tá bom? Outra coisa, muitas crianças não têm chance de ter uma alimentação adequada em casa. Por quê? Justamente porque a mãe não consegue trabalhar. A mãe conseguindo trabalhar direitinho, a criança vai ter uma alimentação adequada, vai ter um lazer adequado, vai ter uma vestimenta legal, vai ter um material escolar legal. Tudo isso é estímulo para o futuro de uma criança. Quem é psicopedagogo sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, já que vai tentar mexer nos horários de aula, que eu sei que é uma coisa muito complicada, que tem que mexer em todo um sistema, toda uma legislação, leva tempo, demora. Então, por favor, mexa ajudando a quem cria seus filhos sozinho, quem cria seus netos sozinho, enfim. Mexa para ajudar essas crianças a não caírem em mãos erradas, a não caírem em caminhos errados. Essas crianças a terem ensinamento, sabe, na escola, terem estímulo, tá? É sobre isso, gente. Eu acho que mudar o horário vai muito além, né, do que só foi dito no primeiro vídeo. E sim, muitas mães têm necessidade de deixar seus filhos na escola às 7 da manhã, mas algumas não. Então, tudo tem que ser assim, ó, de acordo com cada família. É isso que a gente tem que priorizar. Cada família brasileira. E trabalhando todo mundo junto. Assim, antes que eu me esqueça, uma coisa muito importante. Quantas mães não perderam seus empregos porque os seus filhos ficaram doentes e não tiveram com quem deixar? Tipo assim, a criança ficou doente, a mãe levou no médico, né? Ela foi receitada ali no primeiro dia, a criança já deu uma melhora. No dia seguinte, a criança já tá melhor, porém, continua precisando de tomar remédio. Porém, na escola, não dá remédio, mesmo estando com receita. Então, sim, seria muito interessante que tivesse pelo menos uma enfermeira, né, no período escolar, para ela detectar o que é grave, que deve fazer a mãe sair do trabalho para poder ir buscar a criança, e o que ela pode fazer para que essa mãe não precise sair do trabalho para buscar a criança. Porque, gente, todas as vezes que eu vou procurar emprego, sempre falam a mesma coisa. Tem filhos? Sim. Quantos? Tem que deixar? E se precisar buscar na escola, quem vai buscar? E se ficar doente, com quem quer ficar? A gente acaba perdendo essa chance de vaga, tá? E uma outra coisa também interessante é que pobre não pode escolher emprego. Pobre não pode escolher
Ah, esse emprego aqui é horário tal, então eu não quero. Eu vou esperar a próxima vaga que seja de dia. Tem 1 milhão de pessoas esperando a próxima vaga que seja de dia. Então, não sei se dá, mas se der, né? Pelo menos 1 ou 2 escolas em cada bairro, que seja, como eu disse no primeiro vídeo, uma escola que seja meio período, porque aí assim as crianças que não comem na escola ou que as mães não trabalham fora possam ir nesse horário. As de período integral, como eu disse lá no outro vídeo também, que seja um horário grande para que a mãe possa trabalhar direitinho, né? E também colocar pelo menos 1 ou 2 escolas em cada bairro que tenham um período noturno para crianças. Sim, com segurança, né? Ali, com enfermagem ali, entendeu? Tudo certinho. Como eu disse também, trocar turnos profissionais, porque, né? Ninguém é burro de carga, né? Então, com isso vai gerar mais empregos, vai gerar mais... o dinheiro vai rodar melhor no país. Gente, tudo é possível melhorar tudo no nosso país através de mudar o horário da escola. Eu venho falando sobre isso há muito tempo, mas ninguém me dá voz, ninguém me dá ouvidos. Gente, viraliza esses vídeos. Não é por mim, é pelas crianças. Viraliza, não é só por mim, porque eu sou mãe e eu preciso trabalhar. É por inúmeras mães, milhares de mães que precisam trabalhar. É por milhares de mães que têm vontade de, sei lá, de repente elas estão num relacionamento que elas não estão felizes, elas querem ir embora, mas não tem como, tá? Então pensem em tudo que eu falei nos últimos vídeos aqui. Quem não assistiu o primeiro, vai lá assistir o primeiro, que vocês vão entender tudinho que eu tô falando. Beleza? Obrigada.